Eu quero falar algo com você hoje que eu creio que é muito precioso. Eu quero falar sobre as suas mãos. Olhe para as suas mãos. Aleluia. Diga: minhas mãos foram feitas para abençoar. Isso me fez lembrar uma história que eu ouvi de um pastor que foi fazer uma visita no hospital, porque havia um irmão que estava passando muito mal, muito mesmo, e ele estava na UTI, e a família disse: olha, os médicos já desenganaram, mas vá lá, faça uma oração com imposição de mãos. Então, ele foi até o hospital, chegou a hora de ter acesso à UTI, a família toda do lado de fora, ele entrou, e o irmão estava todo entubado, não podia falar, mas estava consciente. Então ele chegou e se acomodou para ficar mais próximo, uma posição mais confortável, o máximo possível do lado da cama, e se apoiou para conversar e para orar. Mas ele viu que quando ele se aproximou, de repente, o irmão que estava todo entubado começou a passar mal, ficou agoniado, e o pastor disse: ele está passando mal, por favor, eu acho que ele quer falar alguma coisa. Alguém tem um papel e uma caneta, e deu para o rapaz que estava passando mal, e ele anotou num papelzinho, colocou dentro do bolso do pastor e morreu. O pastor ficou assustado, foi uma tragédia, todo mundo ficou triste. Aí chegou a hora do enterro, e o pastor foi fazer o culto fúnebre, e lá antes de descerem um caixão, lá no culto, o pastor estava falando: esse irmão foi uma bênção, serviu tantas pessoas, serviu tanto a igreja. Aí ele lembrou do bilhete no bolso dele. Ele disse: inclusive, irmãos, eu lembrei algo, as últimas palavras dele estão no meu bolso. Ele escreveu algo antes de morrer e colocou no meu bolso. Deixa eu ler aqui. Está escrito: cuidado, você está pisando no meu tubo de oxigênio. É claro que é só uma história, aleluia. Mas cuidado quando você for no hospital orar com alguém. Obrigado pelos que riram pela minha piada também, que foi muito boa. Mas aleluia. Mas eu creio que realmente Deus vai usar as suas mãos para abençoar muita gente. E não haverá morte, haverá vida. Diga: minhas mãos são abençoadas e elas geram vida. Amém? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 6. Eu quero ver um texto da Bíblia com você. É uma das histórias mais lindas da Bíblia. É uma história de um milagre maravilhoso que Jesus operou. E esse texto, esse milagre, nós vamos ler o texto de Lucas capítulo 6. Mas essa mesma passagem foi registrada por Mateus, e está em Mateus capítulo 12. Esse mesmo texto, essa mesma história também está no Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 3. Mas nós vamos ver a história de Lucas. Lucas era médico, e pelo fato de ser médico, ele anotou com mais detalhes essa história. Então Lucas capítulo 6, versículo 6. Lucas capítulo 6, versículo 6 em diante. Sucedeu que em outro sábado entrou ele, Jesus, na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a eles: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Ela é preciosa. É a palavra do Senhor para as nossas vidas. O Senhor deixou Lucas registrar isso para comunicar conosco hoje à noite. Então nós abrimos os nossos corações. Diga: eu abro o meu coração, eu induzo a minha mente
a palavra de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu oro por tudo aquilo que queira desviar a atenção, tudo aquilo que queira atrapalhar o recebimento da mensagem. Nós anulamos essas forças e declaramos que só o Espírito Santo de Deus e os anjos que já foram liberados pelo Senhor para estarem agindo nesse ambiente, em nome de Jesus. Se você sente a presença de Deus, diga amém. Nessa história, nós vemos Jesus indo à igreja. A sinagoga era a igreja daquela época, e era um culto. E aqui nós vemos várias pessoas nesse culto. Nós vemos as pessoas que tradicionalmente iam à igreja, ao culto, à sinagoga. Nós vemos um homem cuja mão, a Bíblia diz, e Lucas registra com mais detalhe, a mão direita era ressequida. E quando você olha o original, o texto original, fala que é literalmente ressequida, mão seca, realmente. Era uma deficiência que ele tinha na mão direita. E a Bíblia fala também de alguns fariseus, alguns judeus, alguns intérpretes da lei que foram para essa reunião. Cada um tinha a sua motivação de estar ali naquela reunião. Mas durante aquela reunião, Jesus leva uma solução para alguns conflitos. E Jesus confronta algumas pessoas, algumas verdades, e eu creio que essas verdades também podem nos confrontar, e Jesus então se coloca diante desses conflitos. O primeiro conflito que eu vejo nesse texto é o conflito com a essência e o propósito da nossa adoração. Leia comigo: conflito com a essência e o propósito da nossa adoração. Os escribas e fariseus foram a essa reunião, foram ao culto, mas eles compareceram ao culto não para adorar a Jesus. Quando você lê o texto bíblico, você vê que eles foram para espionar Jesus. Eles não foram para ver Jesus, conhecer Jesus, eles foram para espionar Jesus, para ver se conseguia alguma coisa que poderia incriminar Jesus. Era muito difícil os mestres da lei, os sacerdotes judeus, as autoridades religiosas daquela época lidarem com Jesus, porque o que Jesus fazia tirava a autoridade da religiosidade deles. Então eles tramavam, procuravam algum momento, queriam fabricar uma fake news. Esse negócio de fake news, gente, não é coisa de agora não. Você já encontra via fake news contra Jesus. Eles diziam que ele expulsava demônios por causa de demônio, inventava um bocado de mentiras sobre Jesus. Era fake news dos fariseus, e Jesus vem aqui com a verdade. A Bíblia diz que Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ele é a verdadeira vida, que vindo ao mundo ilumina todo homem. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. Mas eles vieram com uma motivação errada. Eles chegaram ao culto com uma motivação errada. E queridos, eu creio que o nosso caso é bem diferente. Nós não estamos aqui hoje para espionar Jesus. Nós viemos ver Jesus. Nós estamos aqui não para assistir um culto. Nós estamos aqui para oferecer um culto ao Senhor. Nós não viemos aqui para receber um milagre, para receber uma oração, para receber uma bênção. Nós viemos aqui para adorar a Jesus. Nós não viemos aqui para ser só para aliviar a nossa... Não, domingo eu vou para a igreja e assim eu me acerto com Deus por causa das pisadas na bola que eu tive durante a semana. Não, nós não viemos aqui para trazer um alívio para a nossa conferência, para a nossa consciência. Nós viemos aqui para adorar Jesus. Nós viemos aqui para celebrar o que Deus fez durante a semana. Você tem um motivo para celebrar a Deus? Você tem um motivo para celebrar Jesus por causa da sua família, por causa da sua saúde? Você tem um motivo para celebrar a Deus, sabendo que Ele tem cuidado de você, que Ele cuida de tudo que está ao redor
de você que Ele está nos bastidores, cuidando de todos os aspectos da sua vida. Ele está à frente das suas lutas, das suas provações. Ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias da sua vida, aleluia. Ele diz: eu sou o seu pastor, confie em mim, nada te faltará. Ele diz: olha, eu sou poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que você possa pensar, fazer ou imaginar. A Bíblia diz que nem olhos viram, que nem ouvidos ouviram, jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você tem um motivo para glorificar a Deus hoje à noite? Você tem um motivo para adorar a Deus? Eu pergunto a você. Porque esses homens não tinham. Eles foram à casa de Deus com a motivação errada. Eles não foram com a motivação de adorar ao Senhor. E querido, deixa eu te explicar uma coisa. Nós precisamos entender algo. Alguém poderia dizer: não, tem que adorar a Deus, porque Deus precisa ser adorado. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus não está num estado de carência, que Ele precisa ser adorado. Ai, se não me adorar, ai, eu não sei o que vai ser de mim. Isso não é Deus. Na realidade, em lugar nenhum você vai ver a Bíblia falando que Deus procura adoração. Você não vê: Deus procura adoração. Não. Dá uma olhadinha em Isaías capítulo 6. Em Isaías capítulo 6 você vai ver aquele momento extasiante em que Isaías viu o Senhor. E quando Isaías viu o Senhor, olha o texto: no ano que o rei Uzias morreu, Isaías fala, ele diz: eu vi o Senhor. E eu declaro: você vai ver o Senhor sempre. Você vai ver, você vai ter visões mais gloriosas do que essa. Ele diz: eu vi o Senhor, e Ele estava assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Irmão, pense, olha a glória celestial, olha esse serafim, olha a descrição. Acima deles estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Deus tem adoração 24 horas, todos os dias no céu. Os seres celestiais estão adorando ao Senhor sem parar, o tempo todo. Então Deus não está à procura de adoração. Mas Jesus disse em João capítulo 4 que está chegando a hora, e de fato já chegou. Já chegou, o dia é hoje, a hora agora, o momento é já, gente, aleluia, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. São esses adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Entenda, Deus não procura adoração, pois a adoração Ele tem o tempo todo no céu. Deus procura pelos seus filhos, que são os seus adoradores. Deus está em busca dos adoradores. Deus está em busca de você. Entenda uma coisa: adoração é comunhão. Adoração é comunhão, é um precioso elo entre a criatura e o Criador. Deus nos ama tanto. Sabe que eu sempre falo isso, que uma das maiores provas de Deus por nós, a maior, Ele deu seu Filho Jesus. Mas na minha opinião, a segunda maior prova que Deus nos ama tanto, chama-se livre-arbítrio. Deus escolheu não controlar você. Você não é uma marionete nas mãos do Senhor. Deus lhe deu livre-arbítrio. A adoração, Deus nos deu livre-arbítrio, e eu tenho um livre-arbítrio para escolher adorar a Deus ou não adorar a Deus. Entenda, Deus governa sobre todas as coisas, menos sobre a opção de nós adorarmos a Ele ou não. Essa é uma escolha que nós fazemos. E nós estamos aqui hoje porque nós fizemos a opção de ter Cristo e de adorá-lo. Eu fiz uma opção de adorá-lo. Você escolheu adorá-lo.
Seu coração é voltado para adorá-lo. Diga aleluia. Diga, eu fiz a opção. Diga com fé, eu fiz a opção de adorar o meu Senhor. Entenda algo. O que dá conteúdo às nossas expressões de adoração, o que me leva a adorar a Deus, o que nos leva a adorar o Senhor, é a nossa vida de amor, que é expresso em aliança, em compromisso com Deus, com o seu reino. Essa é a nossa aliança de amor com Ele. E nós temos muitas razões para adorá-lo. Eu creio, você tem muitas razões para adorá-lo. Vamos fazer uma atividade prática? Só entre nós aqui. Escolha alguém que está aí do seu ladinho e compartilhe um motivo que você tem para adorar a Deus. Só um, não fala mais de um, só um. Isso, abraça o irmão, traz ele para perto e diz: eu adoro a Deus por causa disso. Uma razão, algo na sua vida, um motivo, compartilha com seu irmão. Nós temos muitas razões para adorar a Deus. Você ouviu o motivo que seu irmão tem para adorar a Deus? Você falou o motivo. E nós não estamos com uma 765 na cabeça dizendo adora, adora. Nós estamos com um coração em chamas, adorando a Deus, apaixonado pelo Senhor. Eu quero convidar você para tirar um minuto de adoração. Você pode levantar suas mãos. Levante suas mãos, mas eu peço que você feche os seus olhos. Comece a falar palavras de amor para Jesus. Feche os seus olhos, esquece o irmão que está do seu lado. Comece a adorar Jesus, comece a dizer: olha, Ele é maravilhoso, Ele é o conselheiro. Eu tenho muitas razões para adorá-lo a Deus, porque Ele é o Deus forte, Ele é o Pai da eternidade. Eu adoro a Deus porque Ele é o príncipe da paz, Ele é o meu bom pastor, Ele é a luz do mundo, Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele é o libertador, a ressurreição e a vida, é o meu advogado, o alfa e o ômega, o início e o fim. Ele é o autor da minha salvação. Ele é o cabeça da igreja, o Cordeiro de Deus, o desejado das nações, Emanuel, Deus conosco, o grande eu sou, Filho do Deus bendito, grande sumo sacerdote. Eu adoro a Jesus, Ele é o herdeiro de todas as coisas, imagem de Deus, justiça nossa, justo, pão da vida, pedra angular, raiz de Davi. Ele é o Rei dos reis, o Rei dos santos, o Rei dos judeus, o Rei dos séculos. Ele é a resplandecente estrela da manhã. Ele é o Senhor da glória, o Senhor de todos, o Senhor Deus, o Senhor dos senhores, leão da tribo de Judá, o sol da justiça, a testemunha fiel, o todo-poderoso, o verbo de Deus, onipresente, onipotente, onisciente, santo, santificador, razão da nossa existência. É Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Temos muitas razões para adorá-lo. Nós precisamos induzir os nossos corações para adorar ao Senhor. Eu já vi algumas pessoas falando assim: aquela música não me tocou. Eu fui para o culto, mas a adoração não me tocou. Eu estava na adoração, mas eu não senti Deus na adoração. Entenda uma coisa, não se escandalize com o que eu vou lhe falar. Adoração não é para você sentir Deus, adoração é para Deus sentir você. Eu vou repetir: adoração não é para eu sentir Deus, adoração é para Deus me sentir. Porque quando eu adoro, eu toco o seu coração. Quando eu adoro, eu chamo a sua atenção. Quando eu adoro, Ele para tudo e diz: é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Diga: eu induzo meu coração
para adorar Jesus. Amém? Aleluia. Segundo conflito. Jesus vem num conflito aqui com a religiosidade destruidora. Por quê? Porque uma vida religiosa é destruidora. Uma vida religiosa induz à morte espiritual. E Jesus aqui entra em conflito com esses líderes religiosos, e o conflito aqui, especificamente nesse contexto aqui de Lucas capítulo 6, é por causa do sábado. Você conhece os 10 mandamentos, você vê desde Gênesis, desde a criação, no último dia Deus descansou. E Deus então separou um dia para o descanso do homem. Deus estabeleceu esse princípio do descanso. E Deus separou o sábado para que o homem tivesse um dia específico para descansar e para estar na sua presença. E o princípio não mudou. Deus ainda quer que você tenha o princípio do descanso na sua vida e que você tenha intimidade com o Senhor. Oportunidade, tempo para estar na presença do Senhor. Mas o grande problema aqui é em torno do que se poderia fazer nesse dia. Mas antes eu queria ver com você o que significa essa palavra sábado. Shabat, sábado judaico, significa no texto hebraico original. O hebraico é uma língua muito rica, viu, irmão? Às vezes uma pequena palavra tem uma tradução tão profunda. E significa tempo de paz, misericórdia, adoração ao Criador, gozo, alegria espiritual e descanso. Jesus está dizendo: o sábado se cumpre em mim. Eu agora sou o seu descanso. É por isso que lá em Mateus, capítulo 11, versículo 28, quando Jesus, um pouquinho antes de Jesus fazer esse milagre, Jesus fala: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e tomai o meu jugo, o meu fardo é leve. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu sou o seu sábado, eu sou o seu descanso. É nesse contexto que Jesus fala aquilo. E Jesus é o nosso descanso. A religiosidade só traz canseira. Deus não chamou você para ser um religioso. Deus chamou você para ser amigo íntimo do seu Filho Jesus. Deus chamou você não para ser um religioso. Deus nos chamou para sermos filhos queridos do papai. Eles haviam distorcido a intenção de Deus em conceder o sábado como um dia de descanso. Os fariseus tornaram essa regra de, entre aspas, não trabalhar aos sábados tão rígida que eles alegavam que era pecado fazer qualquer coisa, qualquer trabalho, qualquer esforço no sábado, inclusive curar alguém. E Jesus vem e declara a sua autoridade sobre o sábado. E Jesus fala: eu sou o descanso. E aí Jesus mostra isso através desta cura de uma forma muito didática. Jesus é muito didático, ele ensina e dá o exemplo. Ele não só fala, mas ele dá um exemplo claro para a gente entender no coração. E ele deixa claro, para Jesus, as necessidades de uma pessoa estão acima de toda e qualquer religiosidade. As necessidades do seu coração, para Deus, estão acima de toda e qualquer norma religiosa. E aí nós temos um texto em Tiago 4,17, onde o apóstolo diz que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Não é somente quem faz o mal que está pecando, mas quem sabe o bem que deveria fazer e não faz, está se isentando de fazer o que deveria ser feito, também está pecando. E Jesus queria ensinar aos fariseus
que Deus quer que seu povo tenha liberdade e não viva numa escravidão religiosa, que faça as coisas porque tem que fazer, porque virou tradição, porque virou costume. Eu sento sempre no mesmo lugar, e ai de quem pega o meu lugar. Eu faço sempre a mesma coreografia, né? Quando eu oro de manhã, quando eu oro à noite, eu repito a mesma oração. Jesus não quer orações decoradas. Jesus quer a essência do seu coração, dizendo: papai, é assim que eu estou me sentindo, deixa eu abrir meu coração, tu és o meu melhor amigo, e eu quero ainda mais investir na nossa amizade. Jesus não quer a sua religiosidade, Ele quer a sua amizade. Jesus não quer a sua religiosidade, Ele quer a sua intimidade. Jesus não quer a sua religiosidade, Ele quer a sua real identidade. É isso que Jesus quer. Fomos chamados a um relacionamento de filho e pai, de amigos mais íntimos do que qualquer coisa. Jesus está explicando isso. Jesus está dizendo: olha, eu vou além da religião de vocês. E deixa eu te falar uma coisa. Nós temos que examinar se em alguma área das nossas vidas nós não carregamos um pouco de religiosidade. Porque eu posso me tornar um religioso evangélico. Qual é a sua religião? Sou gospel. Qual é a sua religião? Eu sou evangélico. Isso não pode virar uma religião. Isso é um relacionamento apaixonado com Jesus. Nós carregamos as mesmas marcas da cruz em nós. E já não sou eu mais quem vivo. Agora é Cristo que vive em mim. Agora é Cristo que vive em você. Jesus confronta a religiosidade. A religiosidade leva para longe a piedade e a misericórdia com as pessoas. Para encerrar, o último conflito vem sobre nós. Vem sobre as nossas reais necessidades. Quais são as nossas reais necessidades? O versículo 6 diz que estava ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Interessante, Lucas diz que a mão direita, quantos aqui são destros? A sua força está na mão direita, no braço direito? Levanta a mão. É igual de manhã, é a maioria. Mas eu sei que tem alguns que tem a mão esquerda, que é mais forte, né? A força no braço esquerdo. Quantos são os canhotos? Né? Não tem vergonha não, a Alba é canhota aqui, aleluia, né? É igual a história daquele irmão que foi e me pediu o violão, e aí, tá irmão, pode tocar, e ele queria tirar as cordas. Eu disse: mas por quê? Ele disse: não, é porque eu toco do lado esquerdo. Aí eu entendi, era um irmão calcanhoto. Alguns entenderam a brincadeira, mas mão direita. Então você que é canhoto, por alguns momentos, imagine que era a mão esquerda, só para você se identificar mais com esse personagem. Mão direita é a mão que eu tenho mais habilidade. Você é canhoto, à esquerda. Era a mão que dava para pintar, para escrever, né? Era a mão que dava para lavar algo, é a mão que dá para trabalhar, para servir, para levantar as coisas. Então ele sentia que não era tão útil, quem sabe. Tinha algumas limitações. Agora eu quero que você olhe para as suas duas mãos e você faça uma declaração profética. Olha para as suas mãos e diga: minhas mãos são abençoadas. Diga: minhas mãos foram feitas para abençoar. Provavelmente esse homem não podia fazer a mesma declaração que você está fazendo agora. Talvez ele pensasse dentro de si: eu não posso fazer muitas coisas para Deus. Muita gente vive assim hoje, não com o problema físico em si, mas com os mesmos reflexos na sua alma, nas suas emoções, o mesmo reflexo de
mão ressequida na alma. E Jesus parte a um confronto, ele começa a confrontar a convicção de todo mundo que está ali. Ele começa a confrontar a consciência de todo mundo que está ali. Versículo 8, a Bíblia diz, mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida, levanta-te e vem para o meio, e ele, levantando-se, permaneceu de pé. Primeiro a Bíblia diz que, conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus conhece o pensamento de todo mundo que está aqui. Inclusive, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Se você está olhando para mim e pensando, pastor Sandro deveria emagrecer um pouquinho, Jesus está vendo o que você está pensando, viu? Estou brincando com você. Mas a realidade é que Jesus sabe o que você está pensando agora. Quando eu era menino, a gente tinha uma brincadeira de parar o pensamento. E eu ficava pensando, não estou pensando em nada, não estou pensando em nada. Eu estava pensando que eu não estava pensando em nada, mas eu estava pensando em nada. Mas Jesus é expert nessa brincadeira, porque Ele conhece os nossos pensamentos. Jesus sabe, você já parou para pensar? Isso é uma coisa espetacular, não é não? Isso é fenomenal demais, não é não? Jesus sabe o que eu estou pensando agora. Eu vou mais adiante. Jesus sabe o que você precisa agora. Jesus sabe como você entrou aqui hoje à noite. Por isso Ele já resolveu o estado pelo qual você vai sair aqui hoje à noite. Eu creio, você vai sair diferente, você vai sair abençoado, você vai sair cheio da graça do Senhor. Ele disse ao homem da ressequida, levanta-te e vem para o meio. E eu fico pensando, onde estava aquele homem? Bom, ele não estava em pé. E sabe, a religiosidade da época, você sabe o que fazia com uma pessoa que tinha uma enfermidade? Você sabe qual era o costume religioso da época? Eles alegavam que uma pessoa, quando eles viam alguma pessoa doente, com uma enfermidade, com algo terrível na vida dela, eles alegavam que isso era por causa do pecado. E Jesus faz alusão a isso em outra passagem. Mas eles pensavam assim, olha, se você está assim, isso é um castigo de Deus sobre você. Ou seu pai pecou, ou sua mãe pecou, ou você mesmo já pecou, já veio com essa sina pecaminosa na sua vida. Isso é um castigo, para toda vez que você olhar para sua mão, você lembrar, tem um Deus que é juiz. Então provavelmente, ele não tinha liberdade, ele era oprimido pelos religiosos, e colocado aonde? De canto. A religião não tem compaixão, ela deixa de canto, quando a pessoa não supre os seus interesses. De canto. E quem sabe ele não se aganchava ali. Mas o que eu acho lindo nesse homem, eu acho que esse homem estava ali porque havia uma esperança em Deus no seu coração. Havia uma chama que a religiosidade não havia apagado. Havia um grão de mostarda que ainda estava no coração dele. Mas quem sabe ele ali. Quem sabe as pessoas não lhe cumprimentavam, as pessoas não falavam, as pessoas ali. E Jesus então olha para aquele homem e diz, ei, você, levanta. E você sabe o que aconteceu naquela hora, irmão? Sabe o que aconteceu? Fica em pé, filho. Levanta-te. E vem para o meio. E sobe. Tiago, está todo mundo olhando para você. Foi isso que aconteceu. Chamou a atenção, todo mundo, uau, porque ele está pedindo para levantar. Fica lá, Tiago, no canto. Levanta-te e vem para o meio. Mas eu acredito que esse homem não veio sorrindo como Tiago veio. Tiago é só um ator aqui, ele já tem as mãos restauradas por Jesus.
Então ele veio sorrindo, aleluia. Eu falei: Tiago, está todo mundo você? E eu estou vendo todo mundo. Foi isso que ele respondeu. Ele está cheio de alegria, ele não está cheio de religião, ele está cheio de Jesus. Mas eu imagino naquela hora, agora você vai incorporar o personagem. Ó, já mudou o semblante. Esse menino é demais. Mas eu imagino que ele não veio. Eu acredito que ele veio talvez de duas formas. Uma, ele poderia ter vindo com a mão no bolso, ou com a mão para trás. Como naquela época a roupa não tinha bolso, vem com a mão para trás, vem para o meio. Imagino que era uma situação constrangedora, todo mundo olhando, e as pessoas cochichando, o que ele vai fazer, e os religiosos, o que ele vai fazer, e teve gente que começou a fazer uma live na hora para mostrar aquilo ali. A história continua. Quem sabe ele veio com a cabeça baixa, ficou com a cabeça baixa, distante de todo, mas Jesus o chamou. Por que Jesus o chamou? Porque Jesus o amava. Jesus não ficava concentrando nas falhas, não ficava concentrando no que era imperfeito. Jesus o amava e desejava lhe abençoar. Jesus tinha uma esperança para cumprir no coração dele. Jesus o chama, interessante, porque Jesus queria libertá-lo do mal. Jesus queria trazer o novo dele, o descanso dele. E é interessante que a Bíblia diz que ele atendeu ao chamado. Ele ainda não havia sido curado, mas ele permaneceu em pé, ele não esmoreceu. E aqui eu quero abrir um parênteses, porque eu creio que você já foi chamado por Deus, e talvez você está esperando Deus restaurar alguma coisa na sua vida, mas essa restauração ainda não chegou. Espere aí, não desista, não esmoreça, não baixe a cabeça, fique em pé, continua. Ficar em pé significa perseverar na promessa. Ficar em pé significa perseverar no espírito de fé. Ele é o meu pastor, aquele que começou uma boa obra em mim, ele vai completar essa obra. Em todas as suas promessas existe o amém. Eu creio em Deus, eu continuo, como dizia o cantor cristão, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus. Diga para o seu irmão, não esmoreça. Fala sério com ele, diga com ele assim: permaneça firme, em pé, persevere no propósito. Aleluia. O apóstolo Paulo diz que nós não somos daqueles que desanimamos. O apóstolo Paulo fala que nós não somos do time que desiste. O Ceará estava perdendo hoje para o Palmeiras, mas persevera. O Ceará pode até me desanimar, mas Jesus não me desanima. O jogo não tinha acabado, não duvido que tenha mudado o placar. O Ceará é o Ceará. Mas eu amo todos os fortalezenses, sou amigo dos fortalezenses. Eu creio que Jesus gosta de futebol também, eu creio. Por isso que ele disse, ele falou tanto em parar a bola, aleluia. O homem atendeu o chamado, era uma situação constrangedora, mas ele atendeu o chamado. E sabe, é uma situação constrangedora, mas entenda uma coisa, se nós queremos ser restaurados, muitas vezes nós vamos ter que enfrentar a situação constrangedora. Não tem como passar por uma restauração sem passar por uma exposição. Se você quer ser restaurado em alguma área da sua vida, você precisa expor essa área. Expor essa área. Hoje de manhã, eu vi um testemunho tão lindo de um irmão. Ele estava desempregado, um momento muito, pense numa coisa difícil e dificulte 10 vezes mais essa coisa. E ele estava com a casa dele atrasada, o financiamento, 6 parcelas, em 3 a coisa já complica, ele estava com 6. Várias contas de luz atrasado, sem esperança. E ele estava tomando a Santa Ceia, ele me contou de manhã, e Jesus falou para ele: você precisa confessar algo para você sair dessa situação difícil. Porque ele estava orando: Deus, por que essa situação é difícil? E o Espírito Santo falou para ele na hora da Santa Ceia. E aí ele confessou, ele se arrependeu. Impressionante. Ele me abraçou de manhã e disse: pastor, o senhor nem sabe,
encontrei o trabalho, o emprego dos sonhos. Eu vou ganhar tanto, eu tenho esse benefício, esse benefício, esse benefício. Eu tenho esse privilégio, eu tenho o carro à minha disposição, eu tenho esse, e eu vou ganhar muito bem. Uau, 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 nós celebramos junto hoje aqui. E o louvor continuou, ele voltou comigo e disse: pastor, pastor, eu não lhe contei tudo. Eu disse: tem mais? Ele disse: apareceu um abençoado na minha vida, que pagou mais de 5 mil reais de contas atrasadas que eu tinha. Ele disse: pastor, sim, ele disse, não foi emprestado, ele me abençoou. Jesus é maravilhoso demais. Que milagre! Porque ele expôs o constrangimento. Se tem algo na sua vida que precisa ser tratado, restaurado, saia da caverna. Jesus ressuscitou Lázaro, mas Jesus não foi lá dentro da caverna e puxou o Lázaro lá de dentro. Jesus gritou: Lázaro, vem para fora. Talvez você tenha que sair como Lázaro lá de dentro. Alguns são mais sensíveis. Quando Jesus chama, vem correndo. Uai, Jesus! Mas outros talvez vão sair como Lázaro, todo enfaixado. Se não dá para vir sorrindo, venha como Lázaro, coelhinho, todo enfaixado, mas se exponha a Jesus. E não importa se está com mau cheiro, Jesus traz o bom perfume de volta. Você pode aplaudir ao Senhor? Isso se chama atitude quebrantada. Versículo 9. Disse Jesus para eles: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? E aí Jesus fala algo, ele diz: salvar a vida ou deixá-la perecer. Espera aí, o problema está na mão. Alguém poderia estar lá dizendo: uma mão ressequida não é caso de vida ou morte, Jesus. Que é isso que tu está falando? Jesus não está falando da mão, Jesus está falando do coração. Jesus está dizendo: é preciso salvar o coração. É preciso deixar a vida brotar. Porque uma vida uma vida distante de Deus gera consequências. E resseca a vida da gente. Resseca a mão direita da gente. Leva, estrangula, chama para longe a força e a vitalidade espiritual da gente. Deus é pleno e cuida do homem na sua plenitude. Corpo, alma e espírito. Olhe para mim, ninguém se mova, por favor. Eu creio que hoje você tem a mesma oportunidade que esse homem teve de estender a sua mão para Jesus. Estender a mão tem um simbolismo. Estender a mão tem um significado. Estender a mão significa ser quebrantado diante das circunstâncias, ser humilde e reconhecer: eu preciso do perdão de Deus na minha vida. Eu sou um homem pecador, mas eu sei que Jesus já morreu e a sua graça trouxe o perdão dos meus pecados, mas eu nunca dei esse passo de fé, de estender minha mão para Jesus dizendo: eu recebo a tua salvação, eu entrego o meu coração para ti, Jesus, e te recebo como Senhor e Salvador da minha vida, sabendo que não existe mais condenação sobre mim, que o Senhor perdoou os meus pecados e que agora eu tenho a vida eterna. Eu vou viver eternamente com Deus e não serei mais uma pessoa que vive com medo debaixo da opressão de uma vida religiosa. Eu vou desfrutar da liberdade de estar com Jesus. Ele agora é o meu descanso, a minha alegria para toda a minha vida. Ele vai me restaurar. Estender a mão significa disposição em receber de Deus, atender o chamado de Cristo e de receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu pergunto para você: você não gostaria de estender sua mão hoje para Jesus? Você pode fazer isso literalmente hoje como um simbolismo espiritual, estendendo a sua mão.
levantando a sua mão e dizendo: eu recebo a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu reconheço que Jesus morreu na cruz para me salvar. E hoje eu estendo a minha mão para receber a sua salvação. Não para virar um religioso ou mudar a religião, mas para pegar na minha mão, na mão dele e dizer: a partir de hoje tu és o meu melhor amigo.